Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ação de graças e desejo de visitar Roma. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. O poder do Evangelho e a ira de Deus contra o pecado. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A culpa do homem diante de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Consequência da rejeição de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes.
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos, capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos são julgados segundo a luz que têm. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. A culpa dos judeus. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, e te glorias em Deus. Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A verdadeira circuncisão. A circuncisão, com efeito, tem valor se praticas a lei. Entretanto, se és transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é, por natureza, incircunciso cumpre a lei, certamente julgará a ti, que, tendo a letra da lei e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3. Então, que vantagem tem o judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará, porventura, a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Por acaso, seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. De modo nenhum. Porque, doutra forma, como julgará Deus o mundo? E, se por causa da minha mentira, a verdade de Deus redundou ainda mais para a sua glória, por que sou eu, então, ainda condenado como pecador? E por que não dizermos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação desses é justa. Que se conclui, então? Somos nós, judeus, melhores que os outros? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Um a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem sob a lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, então, está o motivo de vanglória? Foi excluído. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 4. Que diremos, então, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa bem-aventurança vem somente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Pois dizemos, a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como, então, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não foi após, e sim antes da circuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para que viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que também a estes a fé fosse imputada como justiça, e fosse também pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porque a promessa feita a Abraão, ou a sua descendência, de que seria herdeiro do mundo, não veio pela lei, mas pela justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa promessa, portanto, depende da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme para toda a descendência, não somente a que está no âmbito da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Diante de Deus, em quem creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Ora, não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente há de ser imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora, por uma pessoa boa, talvez alguém até se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso,
mas também nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Por isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque, até ao regime da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só, muitos morreram, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça decorre de muitas ofensas para justificação. Se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 5 de Romanos é um marco na carta de Paulo, um ponto de transição entre a doutrina da justificação e os frutos dessa justificação. Ele começa com uma afirmação poderosa: justificados pela fé, temos paz com Deus. Não uma paz subjetiva apenas, sentimento de paz, mas uma reconciliação objetiva, resultado da obra consumada de Cristo na cruz. Paulo destaca que essa reconciliação nos dá acesso à graça, esperança da glória e até alegria nas tribulações, porque estas produzem caráter e aprofundam a nossa confiança em Deus. Ele nos mostra que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, pecadores e inimigos, uma demonstração incomparável do amor divino. Na segunda parte, Paulo faz um grande contraste entre Adão e Cristo. Adão, ao pecar, trouxe condenação e morte a toda a humanidade. Mas Jesus, o segundo Adão, com sua obediência e sacrifício, trouxe justificação, graça e vida eterna. Um dos temas mais profundos aqui é: a graça de Deus é maior que qualquer pecado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso não minimiza o pecado, mas exalta o poder redentor de Cristo. Este capítulo é um convite à confiança, gratidão e vida transformada. Se fomos reconciliados por sua morte, quanto mais seremos salvos por sua vida. Romanos, capítulo 6. Que diremos, então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Pois quem morreu,
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, uma vez ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus, como vivos dentre os mortos, e os seus membros como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém para obedecer como servos, se tornam servos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, embora tenham sido servos do pecado, obedeceram de coração à forma de doutrina a que foram entregues, e, libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da carne de vocês. Assim como no passado vocês ofereceram os membros do corpo, para servir à impureza e à maldade, para a maldade, assim agora ofereçam-nos para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando vocês eram servos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Mas que fruto vocês tinham, então, das coisas de que agora se envergonham? Pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, vocês têm o seu fruto para a santificação, e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 6 de Romanos marca uma virada fundamental na carta de Paulo. Após explicar que somos justificados pela fé e cobertos pela graça de Deus, ele responde a uma pergunta inevitável: se a graça é tão abundante, então podemos continuar pecando? A resposta é clara e direta: de modo nenhum. A graça de Deus não nos autoriza a viver no pecado, mas nos liberta dele. Paulo usa o batismo como símbolo poderoso. Fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso significa uma transformação real. O nosso velho eu, dominado pelo pecado, morreu com Cristo. Agora, somos chamados a viver como servos da justiça, não mais escravizados pelo pecado. O capítulo destaca que todos servem a algo, ou ao pecado, que leva à morte, ou à justiça, que leva à santificação e à vida eterna. A pergunta-chave é: a quem você está se oferecendo como servo? A conclusão é memorável e profunda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa frase resume todo o Evangelho. O pecado nos paga com a morte. Deus nos dá, gratuitamente, a vida. Romanos, capítulo 7. Irmãos, acaso ignorais, pois falo a pessoas que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem apenas enquanto ele vive. Ora, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. De sorte que, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei, e não será adúltera se casar com outro. Assim também vós, meus irmãos, morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas provocadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estando mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, então? A lei é pecado? De modo nenhum. Pelo contrário, eu não teria conhecido o pecado, senão por meio da lei. Pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque, sem lei, o pecado está morto. E eu, outrora, vivia sem lei. Mas, sobrevindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. O mandamento que era para a vida, verificou-se que me conduzia à morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, enganou-me e, por meio dele, me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Logo, o que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de coisa boa causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse extremamente maligno. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o que faço. Pois não faço o que prefiro, mas o que detesto, isso faço. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7 é um dos capítulos mais introspectivos e dramáticos da carta. Aqui, Paulo nos leva ao centro da batalha espiritual interna que todos os que amam a Deus enfrentam, o conflito entre o desejo de fazer o bem e a força persistente do pecado. Ele começa mostrando que, assim como uma mulher está ligada ao marido apenas enquanto ele vive, nós também estávamos ligados à lei até a morte com Cristo. Agora, libertos, pertencemos a outro, Jesus, aquele que ressuscitou, para que possamos frutificar para Deus. No entanto, a lei, embora boa, justa e santa, expôs o pecado. Ela não o causou, mas revelou sua verdadeira feiura. O pecado, como um inimigo oculto, usou até mesmo algo bom, a lei, como instrumento de destruição. A parte mais intensa é a confissão de Paulo. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso faço. Essa não é uma desculpa, mas uma descrição honesta da luta real entre carne e espírito. O clímax chega com um grito de desespero. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Mas a resposta vem imediatamente, como luz rompendo as trevas. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo é o único capaz de vencer a guerra interior. Ele não apenas nos perdoa, Ele nos liberta.
Esse capítulo nos ensina que reconhecer a nossa luta não é fraqueza, mas maturidade, e que a vitória começa quando nos rendemos ao Salvador. Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, por causa da fraqueza da carne, Deus o fez. Enviou seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e, no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, juntamente, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, aos que predestinou, a esses também chamou. E, aos que chamou, a esses também justificou. E, aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por tua causa, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 é um cume espiritual. Depois de expor a batalha do coração humano no capítulo 7, Paulo agora apresenta a vitória total do Espírito, da graça e do amor de Deus em Cristo. Ele começa com uma afirmação que ecoa em todos os tempos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma promessa, é uma realidade presente. Quem está em Cristo não vive mais sob o peso da culpa. Paulo mostra que agora somos habitados pelo Espírito de Deus, que nos guia, consola, fortalece e até intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. A vida cristã é uma vida no Espírito, marcada pela liberdade e pela filiação. Recebemos o Espírito de adoção, e por ele clamamos: Abba, Pai. Além disso, mesmo diante de sofrimento e fraqueza, Paulo nos mostra que Deus tem um plano soberano, que transforma tudo em bem para aqueles que o amam. A gloriosa cadeia de salvação, predestinou, chamou, justificou, glorificou, garante que nada será perdido. E, por fim, ele encerra com um dos mais belos hinos já escritos. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 nos ensina que a vida cristã não é isenta de dor, mas está cheia da presença, do poder e do amor eterno de Deus. Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunho a minha consciência com o Espírito Santo. Que grande é a minha tristeza e constante é a minha dor no coração. Pois eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a quem pertence a adoção, a glória, as alianças, a entrega da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles, segundo a carne, é Cristo, o qual é Deus sobre tudo, bendito para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são descendentes de Israel são israelitas, nem porque são descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Isto significa que não são filhos segundo a carne, os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa foi: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não foi só isso. Rebeca também,
tendo concebido de um só, Isaque, nosso pai. Simultaneamente, antes que os filhos nascessem e fizessem coisa alguma, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Assim, conforme está escrito: amei Jacó, porém rejeitei Esaú. Que diremos, pois? Não terá Deus direito de fazer o que quiser com a sua criação? Ou será que a injustiça prevalece sobre a justiça? De modo nenhum. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, não depende do que quer ou do que corre, mas de Deus, que mostra misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, a fim de mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Dirás, então, por que ainda acusa? Quem resistirá à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que repostas a Deus? Acaso o vaso de barro pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o direito o oleiro sobre os vasos de barro, para fazer da mesma massa um vaso para honra, e outro para desonra? Que faremos, pois? Que Deus é injusto em exercer a sua ira? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: tirei de mim mesmo a misericórdia para mostrar a ira, e para dar a conhecer o meu poder. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Mas, qual é o alcance da sua palavra? Ela não falhou, pois não são todos os descendentes de Israel os que são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Isto significa que a descendência é contada não segundo a carne, mas segundo a promessa. Pois a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência, não a muitos, mas a um, a Isaque. Porque os filhos da carne não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados descendência. Romanos 9 aborda um tema muito sensível e profundo: a soberania de Deus na eleição e no chamado do seu povo. Paulo expressa uma dor profunda no coração pelo sofrimento e incredulidade de muitos judeus, seus irmãos segundo a carne, mas que rejeitaram Jesus como Messias. Ele deixa claro que a bênção de Deus não é uma questão de descendência física ou mérito humano, mas da promessa divina e da eleição soberana. Deus escolheu por propósito, não por obras, e isso é uma verdade difícil, mas fundamental. O capítulo também responde a possíveis objeções sobre a justiça de Deus, reafirmando que ele tem o direito absoluto de agir conforme sua vontade, mostrando misericórdia ou endurecendo corações conforme seus planos. Por fim, Paulo destaca que a verdadeira descendência de Abraão são os que creem, os que são filhos da promessa, não simplesmente os que têm sangue judaico. Isso abre caminho para a inclusão dos gentios na família de Deus. Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que sejam salvos. Pois eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento correto. Porque, ignorando a justiça de Deus, e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve a respeito da justiça que é pela lei. Aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo para baixo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que dizeremos?
A palavra é perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque, se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto: não ouviram? Claro que ouviram. Pois, antes, a palavra de Deus foi anunciada a todos. Romanos 10 destaca a importância fundamental da fé em Jesus Cristo para a salvação. Paulo expressa seu grande desejo que Israel seja salvo e explica que a justiça de Deus é obtida não por obras da lei, mas pela fé. Ele enfatiza que a salvação está ao alcance de todos, pois a palavra da fé está perto, na boca e no coração. A confissão com os lábios e a crença no coração são essenciais. Paulo também ressalta a necessidade da proclamação do Evangelho. Ninguém pode crer se não ouvir, e ninguém pode ouvir sem que alguém pregue. Por isso, a missão é urgente e universal. O capítulo conclui com um chamado à obediência e a resposta à palavra, mostrando que a fé verdadeira nasce da pregação da palavra de Cristo. Romanos, capítulo 11. Pergunto, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que previamente conheceu. Não é você que ignorou a quem Deus escolheu? Ou não sabe o que diz a Escritura? Elias, que estava angustiado, orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Assim, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, eleito pela graça de Deus. Se assim foi pela graça, não é mais por obras. De outra forma, a graça já não é graça. O que, pois? O que Israel busca, não obteve, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Assim como está escrito: Deus lhes deu um espírito de sono, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: sejam eles abundantes em suas mesas, e suas mãos estejam sempre fartas, mas que suas próprias bênçãos venham a ser maldição, que não sejam abençoados. Mas digo, por causa da incredulidade deles, a salvação chegou aos gentios, para provocá-los à inveja. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será a aceitação deles? Se a primeira é santa, a segunda será também santa. Pois, se os primeiros não perseveraram na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar outra vez. Se você, que és natural, foi enxertado na oliveira brava, e não teme a Deus, mas crê, receberá os seus galhos. Porque, se você não perseverar na fé, também será cortado. E não apenas os naturais, mas também os enxertados. Olhe, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para com você, bondade, se perseverar na bondade. De outra forma, também você será cortado. E Deus é poderoso para enxertar de novo. Porque,
se você foi cortado da oliveira brava, e, contrariamente, foram enxertados ramos da oliveira verdadeira. Não despreze os ramos. Veja que você não se ensoberbeça contra os ramos. Se você se ensoberbeceu, saiba que não sustenta a si mesmo, mas é o vaso que sustenta você. Então, dirá você, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, mas não se glorie contra os ramos. Se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco poupará você. Portanto, olhe para a bondade e para a severidade de Deus, e sumariamente, a todos nós aguarda misericórdia, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para mostrar misericórdia a todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu, para que lhe seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Neste capítulo, Paulo reafirma que Deus não rejeitou o seu povo Israel, mesmo diante da incredulidade e rejeição de muitos. Ele destaca que um remanescente fiel sempre existiu, escolhido pela graça divina. Paulo também explica o mistério da inclusão dos gentios na salvação, como um meio de provocar inveja em Israel e levá-los à reconciliação com Deus. O capítulo traz uma profunda reflexão sobre a soberania e sabedoria de Deus, usando a metáfora da oliveira para ilustrar a relação entre Israel natural e os gentios enxertados na promessa. Paulo conclui com um louvor a Deus, reconhecendo a insondável sabedoria divina e sua misericórdia estendida a todos. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e, individualmente, membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, usemos da exortação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não sejais orgulhosos, mas acolhei os humildes. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 é um verdadeiro manual de vida cristã prática. Depois de apresentar as verdades profundas da salvação, Paulo agora mostra o que se espera de quem foi transformado pela graça. O capítulo começa com um apelo direto: oferecer a vida inteira a Deus como um sacrifício vivo. Não mais sacrifícios de animais no altar. Agora, o cristão se entrega por inteiro: corpo, mente, vontades, atitudes. Paulo também alerta: não se conformar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da mente, uma mente alinhada com a vontade de Deus. Depois, ele fala dos dons espirituais, ensinando que todos são diferentes, mas igualmente importantes. A chave está em servir com humildade, alegria e amor. O restante do capítulo traz orientações claras: amor verdadeiro, zelo no serviço, paciência nas lutas, hospitalidade, perdão, empatia e, acima de tudo, vencer o mal com o bem. É uma convocação para viver como Cristo. Não só crer, mas manifestar a fé no cotidiano, na maneira como tratamos o próximo, reagimos ao sofrimento e refletimos a luz do reino de Deus. Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por isso também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, todos se resumem nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13 traz orientações que misturam vida civil, ética cristã e preparação espiritual. Primeiro, Paulo nos lembra de que a autoridade, mesmo que humana, é permitida por Deus. Por isso, o cristão deve viver com responsabilidade e respeito, sendo um bom cidadão e honrando as estruturas legítimas, inclusive com impostos e deveres cívicos.
Mas, logo depois, ele afirma que o único débito permanente que temos é o amor. Amar o próximo é cumprir toda a lei, porque o amor não prejudica, não manipula, não se impõe, o amor serve, cura, constrói. Na parte final, Paulo muda o tom e fala com urgência espiritual. Já é a hora de despertar do sono. Ele nos chama a viver com discernimento, deixando as obras das trevas e vestindo as armas da luz. É um convite a viver acordado, com os olhos abertos para o tempo que vivemos. Não há mais tempo para distrações da carne ou da velha vida. Precisamos nos revestir de Cristo e nos preparar. O dia do Senhor está mais próximo do que nunca. Romanos, capítulo 14. Acolhei ao que é fraco na fé, sem discutir sobre opiniões pessoais. Um crê que pode comer de tudo, mas o que é fraco come apenas legumes. Quem come, não despreze o que não come, e quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor é que ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, por que desprezas o teu? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, a não ser para quem a considera impura. Para esse, é impura. Mas, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado aquilo que é bom para vós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz, e também as da edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas. Se comer, está condenado, porque não o faz por fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14 é um chamado à maturidade cristã na convivência com irmãos diferentes de nós. Paulo reconhece que dentro da comunidade cristã há pessoas em diferentes estágios de fé. Alguns têm liberdade para certas práticas, como comer carne ou considerar todos os dias iguais, enquanto outros ainda têm restrições, mas todos pertencem ao Senhor. A chave aqui é: não julgar, não desprezar, não escandalizar. Deus é o juiz. Cada um dará conta de si mesmo diante dele.
E mais, o amor deve guiar nossa liberdade. Se aquilo que faço faz meu irmão tropeçar, ainda que eu tenha razão, eu estou errado em continuar fazendo. Paulo lembra que o reino de Deus não se trata de regras externas, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nosso foco deve ser edificar, não destruir. É uma lição poderosa para o tempo de hoje, onde opiniões e costumes diferentes dentro da igreja ainda causam divisões. Paulo nos ensina que a liberdade cristã não deve ser exercida sem amor. Romanos, capítulo 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo se tornou ministro da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito: por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E também, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o glorifiquem. E Isaías diz ainda: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu próprio estou certo, quanto a vós, de que também estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi com mais ousadia em alguns pontos, como para vos trazer de novo à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, desta forma, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Por isso também fui muitas vezes impedido de visitar-vos. Mas, agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos ir visitar-vos, espero fazê-lo quando for à Espanha. Passando por aí, espero vê-los, e ser encaminhado por vós para lá, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia se agradaram de levantar uma coleta,
em benefício dos pobres que há entre os santos de Jerusalém. Agradaram-se disso, e de fato são devedores a eles. Porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia, e que o serviço que levo a Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, eu chegue com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Este capítulo continua o chamado à maturidade, unidade e serviço no corpo de Cristo, tanto para judeus como gentios. Paulo começa reforçando que os fortes na fé devem suportar os fracos com paciência e amor, sempre com o exemplo de Cristo, que não viveu para agradar a si mesmo. Depois, ele traça uma ponte entre as promessas feitas a Israel e a misericórdia estendida aos gentios, mostrando que o plano de Deus sempre foi incluir todos os povos em seu propósito. Paulo também abre seu coração. Fala do seu ministério entre os gentios, da coleta para os pobres em Jerusalém, e de seu desejo sincero de visitar os irmãos em Roma e, depois, seguir para a Espanha. É um capítulo que equilibra doutrina, prática e emoção. Ele termina com o apelo: orem comigo, mostrando que até o apóstolo Paulo reconhecia sua dependência do corpo de Cristo e da oração dos irmãos. Romanos, capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve na igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como é digno dos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. A eles não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado Epêneto, que foi o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, notáveis entre os apóstolos, e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também é minha mãe. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que com eles se reúnem. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com palavras suaves e lisonjas. Enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro por vós, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. E o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16 é um final cheio de nomes e saudações, e muitos podem pensar que é apenas uma lista, mas, na verdade, é um retrato da igreja em ação. Paulo demonstra profundo respeito, gratidão e amor por muitos irmãos e irmãs que caminharam com ele. Homens e mulheres, judeus e gentios, líderes e simples membros, todos unidos em Cristo e ativos na obra do Evangelho. Também há um alerta sério contra os que causam divisões. Paulo não tolera a falsa doutrina ou os que enganam com palavras bonitas, ele defende a verdade e a saúde da igreja. E, por fim, ele conclui com uma doxologia poderosa, exaltando a sabedoria de Deus revelada em Cristo, o plano eterno que agora foi revelado e anunciado entre todas as nações. É o encerramento perfeito de uma carta que começa com pecado, passa pela justificação, ensina sobre a graça, convida à santidade, e termina com louvor.